Aleluia. Glória, glória ao Senhor Deus, que reina e vive para tudo sempre. Quero eu transmitir a palavra de Jesus, que se encontra em Mateus 24, no versículo 12, a qual vai falar da iniquidade. Jesus, ele diz e ensina, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O que é a iniquidade? A iniquidade é o pecado. E o amor de muitos tem se esfriado, por conta que o mesmo Jesus que veio à terra e que subiu aos céus, que há de voltar sobre a dúvida do céu com grande resplendor de glória, ele disse e alertou, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A iniquidade é o pecado. O amor de muitos tem esfriado. São poucos os que amam, são mais os que condenam dos que os que abraçam, são mais os que apedrejam dos que os que acolhem, são mais os que julgam dos que os que amam. O amor se esfriou só na vida de muitas pessoas. O pecado tem se espalhado. A terra está igual Sodoma e Gomorra, cheia de imoralidade, cheia de prostituição, cheia de adultério, cheia de malícia. As pessoas que habitam em riba desta terra, muitas delas estão cometendo a torpeza, ganância, adultério, mentira, prostituição, roubo, malícia. O pecado se espalhou. São poucos que amam. A terra está cheirando mal, cheia de pecado. São muitos os que estão na prática do adultério, na mentira, na prostituição, na embriaguez, na idolatria. Infelizmente é o que tem acontecido na terra. Volte para Cristo, se arrependa, e Ele te purificará, porque Ele é o Cordeiro enviado de Deus. João Batista, quando ele estava batizando, ele viu Jesus vir com ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde está essa palavra? João 1, versículo 29. João Batista diz, quando ele estava batizando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele te purifica, Ele que te lava. Eterna Maria Mendonça. Jesus, Ele te ama. Portanto, se arrependa, se converta do teu pecado, se converta da malícia, se converta da idolatria, se converta da maldade, se converta da ganância. Pare de pensar só em si, ajuda o próximo. Louvado seja Deus. Você sabe o que é o amor? Você quer viver o verdadeiro amor? Paulo, ele vai explicar nas suas mensagens, em Coríntios 1, no capítulo 3, do Novo Testamento. Ele vai falar acerca do verdadeiro amor. Ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, que caridade do amor, não tivesse caridade, seria como um metal que soa como um simpitine. Continua, ele diz: e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada disso seria o que a caridade e o amor. Continua lendo. Agora eu vou falar a tradução mais facilitada de se entender. Coríntios 13, versículo 3, ele vai dizer: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disto me aproveitaria. Continuando, ele diz:
caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se obedece, continuando, ele diz, não se parta com indecência, não busca os seus interesses, não se ira, não suspeita mal. Esse é o verdadeiro amor. Coríntios 13, versículo 5, ele diz, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se ira, não suspeita mal. Esse é o verdadeiro amor, a qual o apóstolo Paulo, servo, discípulo de Jesus, vai falar. Você deve exercer esse verdadeiro amor. Ter um comportamento diante da sociedade, diante de muitos que estão se corrompendo pela imoralidade, a malícia, a ganância, a soberba. Você deve viver o verdadeiro amor, o amor de Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Esta palavra que eu tenho dito aqui é verdadeira. Você deve viver esse verdadeiro amor, a qual o discípulo Paulo disse e explicou. Louvado seja o Senhor. A palavra transmitida, a palavra pregada e explicada por muitos lugares, praças, avenidas, a palavra anunciada e explicada. E eu quero dizer para todos que se encontram, que estão fingindo, que dizem que ama, mas não exerce o verdadeiro amor, se arrependa, se converta dos teus pecados, entrega a tua vida para Cristo o Salvador. Entenda uma coisa, homem, quem lhe salva da condenação é Cristo Jesus. Entenda uma coisa, mulher, que vai lhe salvar da condenação é Jesus Cristo Nazareno. É por meio dele, por intermédio dele. Não há outro senão por ele. É através dele vós encontrarão a salvação, a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Mas infelizmente, muitos de vós tem oferecido iguarias a ídolos mudos, a qual não tem poder de fazer nada por vós. Mas o Deus verdadeiro que fez os céus, a terra tem. Ele tem poder para salvar as vossas almas do inferno. Ele tem poder para libertar vós da opressão do maligno. Ele tem o poder para libertar vós de Satanás. Ele tem. Adore esse Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Adore a Deus, o verdadeiro Deus. Infelizmente, eu quero dizer algo aqui agora. Infelizmente, Satanás tem conseguido cegar a muitos. E muitos estão na cegueira espiritual, estão nas cegueiras, praticando o mal, indo de ruim a pior. Vocês querem ser libertos da escravidão, da cegueira, e entrega a vida para Cristo. Ele que liberta o homem do pecado. Ele que foi o Filho, vos libertar verdadeiramente. Vós sereis livres. Quer ser liberto? Entrega a tua vida para Cristo. Ele te libertará. Louvado seja o Senhor, que reinas e vive para todos sempre. A palavra de Cristo anunciada.